Hoje é um dia especial, todo dia é um dia especial. Você sabe que eu vou falar um segredo para vocês, né? A minha esposa é dia de datas, ela gosta muito de datas. E eu, para mim, todas as datas, todos os dias são muito especial, porque cada dia tem o seu galardão e cada dia tem as suas vitórias. Mas hoje é um dia que o comércio colocou como o dia dos pais, para eles poderem vender mais coisas, para os pais ganhar presente, mas já que tem, então vamos ser agraciados com isso, vamos receber presente, vamos, comemorar e agradecer a Deus pela paternidade. Amém? Você que é pai, você que ainda não é pai, vai ser pai. Você que já é pai, é um privilégio muito grande ser pai. E nós vamos trazer algumas coisinhas, uma reflexão rápida sobre paternidade, sobre pai. Nós vamos fazer ainda aqui o seminário de família. Já estou preparando o seminário, onde fala do pai, da mãe, do filho, de toda a área família. Mas hoje eu quero trazer alguma coisa sobre esse dia do pai. Vamos abrir em Isaías capítulo 64, verso 8. Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Abba. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, querido e amado, Criador dos céus e da terra, único e suficiente Deus de nossas vidas, nós cremos, ó Deus, que nós estamos aqui reunidos em prol do Teu reino. Estamos aqui para cultuar, adorar e glorificar aquele Pai maravilhoso, aquele Abba maravilhoso que mora no céu, que mora no nosso coração, que fez cada um de nós templo e morada do Espírito Santo para estar conosco. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, te dar graça, te louvar, te glorificar e te exaltar por essa paternidade, por essa honra de ser seu filho, Pai. Jesus nos colocou como irmãos e filhos do Senhor, Pai, porque o Senhor é fiel na sua aliança, o Senhor é fiel na Tua palavra, Tu és fiel com aqueles que buscam o Senhor em espírito e verdade. Eu quero apresentar minha vida, quero apresentar essa igreja, minha família no Teu altar, glorificar e dizer que o Senhor, Pai, como nosso Pai, o Senhor tem grandes coisas para fazer em meio de nós. Estamos prontos, com o coração aberto, para louvar, glorificar, engrandecer e exaltar aquele que vive, o Senhor da glória, o Abba das nossas vidas, o Paizinho, o Senhor da glória, o nosso Pai. Por isso nós te damos graça nesse dia e te louvamos, em nome do Teu Filho Jesus. Quem crê e recebe, diga amém. Pode se assentar, queridos. Amados, se a gente for falar de pai, nós temos um seminário de paternidade também para lançar para a igreja. A nossa igreja, Abba Pai, foi Deus que nos presenteou e nos deu a direção do nome da igreja, como é que Deus queria que a igreja fosse. E hoje nós entendemos quão grande é a vontade de Deus, para que nós entendemos essa paternidade, esse Pai, esse Deus, o quanto que Ele nos ama e o quanto que Ele quer fazer com que nós se sentimos bem. Às vezes, meus queridos, nós esquecemos, às vezes nós não entendemos, às vezes nós confundimos. Mas do momento que você saber que você tem um Pai que te cuida, que fez morada dentro de você e que quer fazer você o filho mais feliz dessa terra, nós passamos por luta e dificuldade porque nós queremos. Mas o Pai, Ele fez com que seu filho morresse de braços abertos para dizer:
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai tem essa essência e esse dom de nos entregar algo. Mas eu quero trazer um pouquinho hoje sobre a paternidade física, por exemplo. Quando se gera um filho, nasceu um pai. Quando se gera um filho, porque nasceu um pai. Mas como assim, apóstolo? Eu vou te dizer. Você casou, coabitou com a tua mulher, e a tua mulher vai no médico e fala assim: eu estou grávida. Aquela criança não nasceu, mas o pai já é pai, amém? Então, gerando uma criança, nasce um pai. Um pai, ele não é criado do dia para a noite. Um pai não é uma pessoa que fala assim: eu quero ser pai e eu sou pai agora. O pai é algo muito forte, porque ninguém vira pai porque quer. Ninguém vira pai porque acha que é especial. Eu creio que isso aí é coisa que de Deus nos separa para isso. Mas se a gente consultar um dicionário, pai, o que significa a palavra pai, o que nos leva à paternidade, nós vamos observar algumas definições de pai. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, para vocês saberem a responsabilidade de sacerdote, de pai, de homens de Deus, o legado que Deus tem para cada um de vocês e o que Ele quer fazer através de cada um de nós. Nós podemos pegar algumas coisas, por exemplo, pai é aquele que gera um filho, 2 filhos? Pode ser. É aquele que adotou um filho? Pode ser. É aquele que cria, aquele que cuida, aquele que ajuda. Então, qual a definição de pai que você tem? Qual o sentido que você vê uma paternidade? Muitas vezes, meus queridos, nós temos que parar para entendermos, porque se nós vivemos nessa terra e não sabemos quem somos, qual o nosso legado e o que Deus tem para nós, nós andamos em circo, porque Deus tem algo que eu não estou podendo realizar, porque eu não conheço. Quantas pessoas hoje que estão com a vida destruída, porque teve uma paternidade difícil, teve um pai que não soube ser pai, ou não agiu como pai, teve um pai irresponsável, teve um pai viciado, um pai bêbado, um pai prostituto, um pai que abandonou a mãe, e as crianças se criam com aquela lacuna, com aquela dor, com aquela ferida. Como você vai chegar para uma pessoa dessa e dizer assim: ó, eu quero te apresentar Deus, o nosso Pai? Quando você fala pai para essa pessoa, ela já está arrepiada. Não, eu não quero saber, porque a noção que ela tem de pai é o pai que o criou, o pai que o gerou, o pai que ela tinha que ser muitas vezes escrava, o pai que o batia, o pai que sacrificava, o pai que corrigia de maneira errada. Então ela não quer saber desse pai, e deixamos de ser abençoado com que tudo que o pai tem para nós. Mas se há essa definição certa, eu quero trazer alguns modelinhos da Bíblia, porque eu sempre falo que eu ministro palavra, então eu gosto de ministrar e tudo trago dentro da Bíblia, para não ser teoria minha. Deus pode falar comigo, me dá uma revelação, mas eu tenho que estar baseado aqui, porque isso aqui é verdade na minha vida, e isso aqui é verdade para a sua vida. Eu quero falar primeiro do pai biológico. Por quê? Vamos abrir em Mateus capítulo 1. Vamos falar de José. Mateus 1, do 18 em diante. Vamos ler até o 25. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, a sua mãe,
desposada de José, sem que tivesse antes coabitado, não tinha tido relações, não tinha coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, não tenha receio, Maria, tua mulher, não tenha receio por Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor a intermédio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como ordenava o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por que eu peguei este como primeiro ponto? Eu quero trazer as três coisas para você entender. Quando eu falei do pai, aquele que gera, o pai, aquele que cuida, e o pai, aquele que sustenta, que seja. Por que eu peguei essa passagem de José? Porque José, pai de Jesus, ele tinha um sonho: casar e despojar com a sua noiva, que naquele tempo, se a mulher não fosse pura, se a mulher não fosse virgem, ele poderia entregar de volta para o pai, ou poderia apedrejá-la. Então o sonho dele era despojar da sua esposa. Mas ele recebe um contra-ataque físico, espiritual não, porque depois o anjo explica para ele. Maria chega e fala: estou grávida. Mas como? Você me traiu? Não te traí, mas eu estou grávida. Aí vai, fala assim: mas é do Espírito Santo. O sonho de José foi interrompido, entre aspas, porque o sonho que ele tinha de casar com a mulher pura e virgem já não era mais, para ele não era, até que o anjo chega e fala. Então José, ele não pôde ser um pai biológico, mas foi pai de uma criança que nasceu da sua esposa, que não teve outro homem, só José. Então você começa a entender uma paternidade, como ela começa a ter laços, e o quanto que isso no mundo espiritual é muito forte para nós. Então, ele se tornou pai biológico, que não é biológico. Ele se tornou pai porque nasceu da sua esposa, mas não foi gerado dele. Mas assim mesmo ele cuidou e era filho. Então, qual a visão que você tem de uma paternidade? Porque às vezes o inimigo, ele vai te confrontar, porque às vezes a tua família já veio do segundo casamento e você é filho do primeiro casamento ou do segundo casamento, e aquela pessoa que está com a sua mãe ou com o seu pai, você não compreende como fosse a pessoa que Deus colocou para ser tua mãe e teu pai. Mas nós vemos uma passagem que Jesus não foi gerado por homem, por José, mas nem por isso deixou de ser filho de José. Olha, em termos pai, vai além de ser, o termo pai vai além de ser, amados, o sujeito pode ter um filho e nunca ser um pai. Quantos que você conhece que tem filho, mas não é pai?
não se comporta como pai, não respeita como pai, não ama como pai, mas é pai. Também você pode ser pai sem ter gerado. Quantas pessoas nós adotamos em nosso coração como filho e não foi gerado por nós, que veio como um presente de Deus para nós, que Deus coloca como nossos filhos. Não deixou de ser pai, pelo contrário, eu sempre digo, tem o filho que ele é gerado, que você não pode escolher. Você coabitou, ele foi gerado, mas talvez o especial são aquele que você gera no teu coração. Então teu filho que você recebe como filho, que é teu filho, é de teu coração, você proporciona ser pai daquela criança porque você o ama, ou você é pai de um filho que você gerou e tem a responsabilidade biológica de ser pai. Então você começa a entender que a grandeza de paternidade é muito maior de muitos esclarecimentos e muita visão curta que nós temos. Então eu começo falando de José para mostrar que José não era biologicamente pai, mas se tornou pai, mas que nasceu da mulher que só teve ele como marido. Então você começa a entender que, se nós entendermos, Deus começou trabalhando algo em nosso coração para não haver rejeição da nossa parte como paternidade. Por isso que eu comecei dizendo que um é pai porque gera, o outro é pai porque cuida, o outro é pai porque ajuda, e o outro é pai porque foi escolhido para ser pai. Mas por que muitos que seriam pai não agem como pai? Por que muitos geram filho e não cuidam daquele filho? Sabemos que a Bíblia diz que todo filho é de Deus, e o homem, a mulher, nós, os pais biológicos, nós temos que cuidar, que são um tesouro de Deus, e não vamos ter que prestar conta com Deus. Então muitas vezes nós temos que olhar que tipo de pai eu estou sendo, que tipo de pai eu estou me comportando ser. Então o pai não é um vínculo simplesmente de um homem ou mulher, de uma genética ou de um DNA, é um laço muito mais forte. Paternidade é um laço de amor, paternidade é uma união que Deus deixou entre essa legalidade de você ter essa paternidade. Então o que une uma paternidade não é porque o DNA deu como pai, não é porque geneticamente é biológico, mas como está no teu coração como pai, como você procede como pai. José mesmo, em Lucas capítulo 2, verso 48, diz assim: aqui nós vemos que Jesus, com 12 anos, eles foram para Jerusalém e lá perderam o filho lá. Então no verso 8 diz assim: logo que seus pais viram, que ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? O teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Mas não é José que o filho não era dele? Mas aqui a mãe fala assim: eu e o teu pai estamos aflitos, porque José era o filho, Jesus era o filho que José queria. Educou, deu, como a Bíblia fala, que Deus fala: vou te dar a responsabilidade de educar e dar escolaridade em tudo. Lá no livro de Lucas 4, um pouquinho para frente, o verso 22, na parte C, fala assim: não é este o filho de José? Lucas 4, 22, a parte C, não é esse o filho de José? Então ele era filho de José. Como que ele foi parar no ventre da mãe? Nós sabemos.
mas ele era o filho de José. Então aqui fala desse pai biológico. Meus queridos, ser pai é ser aprendiz. Ser pai é todos os dias essa função exigida por nós. Eu pergunto para você: nasce um filho, vem um manual escrito como é que você cuida dessa criança? Nós não recebemos isso. Os instintos faz com que nós entendemos o cuidado e agimos como pai, como aquela sementinha que precisa de nós, precisa ser cuidado. Eu sempre digo isso, e hoje testemunho isso, porque eu sempre dizia isso para o André, meu filho: você só vai dar valor para o pai quando você for pai. Meu filho está com 28 anos, ele nunca foi tão carinhoso e tão filho meu como ele está sendo agora, depois que ele é pai. Então muitas vezes nós valorizamos quando Deus entrega essa responsabilidade paternal para nós. Daí nós vamos ver o que é um pai. Então um pai é esse que não recebe instrução. Ser pai é estar disponível. É difícil, mas você tem que estar disponível. Quantos pais chegam do trabalho e falam: não, estou cansado, meu filho, não quero. Pai, eu só queria te mostrar um negócio do colégio. Não tenho tempo. O pai tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Não é isso. Qual é a tua disposição para ouvir teu filho? Você que é pai, converse com o teu filho: meu filho, como é que foi o teu dia hoje? O que aconteceu hoje? Me fala dos teus professores, me fala. Mas não está tendo mais essa. Por isso que nós estamos criando uma geração revoltada, uma geração sem essa instituição família, porque o pai não para, não está disponível. Nós não precisamos de pai que não se dispõe, mas tem que ser pai que participa, não pai ser espectador ou porque gerou. Ser pai é dar espaço na cama, quando teu filho chega de madrugada e fala assim: tive um sonho. Tá bom, meu filho, deita aqui do lado do pai. Eu estou sem sono, eu estou com medo, tem que acender a luz. Deita aqui. Ser pai é levar o teu filho na piscina, e você é angustiado porque você está preocupado, mas você tem que dizer para ele: filho, não tenha medo. Olha, se entrar água no teu nariz, mas já você vai tirar, mas você vai aprender a nadar. Ser pai é você colocar a criança em cima de uma bicicleta e ficar torcendo para ele não cair. Se ele cair, tu vai lá e levanta e fala: não foi nada, não, você vai conseguir. Ser pai é viver aquilo que Deus colocou em nossas vidas. É você compartilhar essa paternidade com o seu filho. Tem uma ligação de pai e filho. Isso é ser pai. Ser pai é ficar horas conversando com o seu filho, ouvindo o coração do seu filho. Ser pai é educar, dar exemplo. Como é que você pode dizer para o teu filho: olha, faça o que eu estou te mandando, mas não faça o que eu faço? O filho vê o pai esmurrando a mãe. Tu acha que ele vai fazer o que quando ele casar? Vai bater na esposa? A filha vê o pai brigando com a mãe e xingando a mãe. Tu acha que ela vai querer casar para ter um marido que faça assim com ela? Não é só o falar, é ter um exemplo de família. O pai, o sacerdote, tem que dar exemplo para os filhos. Os filhos vivem o exemplo do pai. E às vezes nós não temos esse exemplo. Muitas famílias, os pais vivem muitas vezes em insegurança, preocupados. Pô, eu já conversei com casais novos que eles falam assim: olha, minha esposa está grávida, eu estou preocupado porque eu não sei se o que eu ganho vou poder dar aula, dar colégio, comprar leite e sustentar meus filhos. Essa é a preocupação nós temos como pai, mas nós temos a convicção e a certeza que Deus nunca vai dar um filho que Ele não possa nos abençoar. Quando eu fui para ter a Mariana, nós tínhamos a Mariana, meu sogro, minha sogra, dizia assim: não, vocês não podem ter um filho, vocês têm uma empresa no começo agora, estou começando a empresa, vocês trabalham os dois na empresa, não pode, vocês não têm ainda algo para apresentar para a filha. E eu quero dizer algo para vocês: depois que a nossa filha nasceu, o nosso tempo
foi o melhor tempo, e a prosperidade, Deus multiplicou sempre as coisas, Deus nunca deixou faltar nada, pelo contrário, nós tínhamos muito mais, porque Deus, Ele compartilha, Ele nos dá a convicção e a certeza de que filho é dele, e Ele cuida por nós, Ele vai entregar para nós. Então, ser pai, você tem que entender o teu posicionamento em Deus, saber quem que você é em Deus. O pai é aquele que fala não, não pode. Ah, pode, mas o fulano faz, você não é que nem o fulano. Pai, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Não deixe filhos menores, filhos pequenos dormir na casa dos outros. Ah, mas está com amiguinho, está com amiguinha. Não deixa. Não solte a tua família é patrimônio que Deus entregou nas tuas mãos. Lute pela tua família. Você não sabe o que está acontecendo na casa do teu vizinho, na casa do teu amigo. Ah, são pessoas boas. Até que ponto? Hoje, com tanto essa invasão da internet, a criança abre a internet, vê prostituição, vê tudo ali, tudo, e as crianças vão começar a aprender a fazer aquilo. Um não, muitas vezes é muito melhor do que um sim. O pai é aquele que explica para o filho o porquê das coisas. Não é aquele que fala, eu não quero que você faça isso e pronto. Não, meu filho, senta aqui. Se você fizer isso, meu filho, vai assim, vai dar ruim. Você vai se machucar, você vai... Mas explica para o filho por que não pode fazer aquilo. Esse é o pai amigo. Esse é o pai companheiro. É o pai que demonstra na prática. E que toda liberdade, o filho tem que saber que tem uma responsabilidade. Pai, eu quero ir lá. Você vai, mas tem a responsabilidade do que tu vai fazer. O pai dá regra. O pai ensina, mas mostra o que é certo e o que é errado. Então ele mostra que dentro daquela liberdade tem uma responsabilidade. Mas o que é pai? Pai é preparar o teu filho para a vida adulta. Preparar o teu filho para enfrentar problemas que você não sabe nem qual, se é os mesmos que você passou ou se é muito mais. Eu te pergunto hoje, com a evolução que o mundo está tendo, a gente sabe daqui 10 anos como é que vai estar? Do jeito que está indo, se não guardar as famílias, estão perdidos. Então esse é o pai biológico. O segundo ponto, eu vou falar um pouquinho rapidinho do pai espiritual. 1 Coríntios 4. Primeira Coríntios 4, o verso 15. Aqui o apóstolo Paulo vai falando com o filho Timóteo. Diz assim: porque ainda que tivéis, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Aqui entra o pai espiritual. Na visão nós temos muito líderes que estão cuidando da vida de vocês, líderes que a gente coloca sobre vocês, que vocês precisam ouvir e ter a direção, porque Ele está tendo a direção de nós. Mas eu tenho a responsabilidade, como anjo da igreja, dessa paternidade. Eu tenho responsabilidade de colocar meu joelho no chão e falar o nome de cada um de vocês, apresentar a vida de cada um de vocês, porque Jesus falou assim: todos aqueles que o Pai me dá, jamais eu lanço fora. Eu tenho que prestar conta com Deus da vida de vocês. Então, como o apóstolo Paulo fala, você tem muito, é a palavra difícil aqui, muitos líderes sobre vocês. Bom, tutores, a palavra tutores é melhor. Você tem muitos tutores, mas só tem um pai.
porque aquele que cuida da tua vida espiritual é o seu pai espiritual. Eu sempre digo, meus queridos, quando eu descobri o que é um pastor, o quanto que ele faz pela minha vida. Nós ouvimos aqui aquela ministração do pastor aqui domingo passado, retrasado. E eu na segunda-feira liguei para o meu pastor, falei: meu pastor, eu quero dizer que eu te amo, o senhor é o melhor pai do mundo, o maior líder, e tudo que o senhor precisar, estou aqui, conte comigo, oro pela sua vida, oro pela sua casa. Mas a palavra mais importante que eu falei: obrigado pela sua cobertura, obrigado pelas suas orações. Eu estou vivo, eu estou gerando, eu estou trabalhando, porque tem alguém que ora por mim e guarda a minha vida. Então, vou ler mais um pouquinho aqui em Timóteo, 1 Timóteo. Olha o que o apóstolo fala para Timóteo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui ele apresenta Timóteo como meu filho espiritual. Ele não está tirando a paternidade do Pai do céu. O nosso Pai do céu é Pai de todos nós, mas existe uma paternidade espiritual. Aquele pai espiritual que geme, que chora, que intercede, que vai aos pés do Senhor, pedindo pela vida de cada um de vocês, como assim meus pastores falam com nós. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 2 diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus. Aqui, e também em Mateus capítulo 7, 11, fala da paternidade do Pai do céu. Então nós falamos da paternidade biológica, que é de José, que era pai, que não era pai, mas que era um baita de um pai, que amava como filho porque era pai. Falamos da paternidade espiritual que Paulo fala. E eu encerro como eu comecei, lendo Isaías 64, 8, onde eu falei do nosso Pai, o nosso Abba. Encerrando aqui, falando em Filipenses, onde o apóstolo fala assim, né? O nosso Pai, da parte de Deus, o nosso Pai. O que eu quero que levar você hoje a um conhecimento muito grande. Nós temos que entender uma coisa: a missão de Jesus era ligar o povo com Deus, porque a igreja, pela pessoa de Adão e Eva, pecaram no céu, entregaram o reino de Deus, a chave, na mão de Satanás, quando desobedeceu. A desobediência, a desonra, fez que eles entregassem o reino. E Jesus veio primeiro com João Batista dizendo assim: o reino de Deus está próximo. Jesus pregava a chegada do reino. E quando Jesus vai para o céu, ele fala: eu vou ao Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, porque o Pai vai mandar o Espírito Santo com vocês. Então o reino de Deus se manifesta através de nós. Eu e você somos o templo e morada do Espírito Santo. Diga amém. Você manifesta o reino de Deus. Então você, Jesus, ele apresentava a nós: eu só faço o que o meu Pai manda fazer. E quando ele chegava e dizia para os apóstolos: o nosso Pai que está no céu. Então Jesus veio fazer uma ligação entre o Pai, o nosso Criador, e a igreja que estava perdida. Por isso que lá no livro de João fala sobre essa paternidade. Nós temos que entender algo no nosso coração, meus filhos. Por que eu tenho um Deus poderoso, que criou todas essas coisas e que pode mudar qualquer coisa na nossa vida? Eu estou comendo migalha.
Por que eu tenho um Deus maravilhoso e não vivo o que Deus quer que eu viva nessa terra? Aonde está a minha falha na minha paternidade, que eu não estou recebendo a paternidade do meu pai? Jesus apresentava aos discípulos o Pai. Olha o que fala lá em João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e 9. O 8 diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus dá uma resposta para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, vê a mim, mas vê o Pai. Como diz, tu, mostra-me o Pai. Então Jesus falou: eu só faço a vontade do meu Pai. Você pediu para me mostrar o Pai? Você não entende que você vendo a mim, você está vendo o Pai? Você está vendo o Pai vendo a mim? Então Jesus conectou nós, a igreja, a paternidade do Pai com a terra. E hoje esse distúrbio, está degeneralizado o problema paternal. Você pega hoje pessoas que têm enfermidade física por falta de paternidade, por uma paternidade não resolvida. Problema que tem, pessoas que têm problema com paternidade, pessoas que estão doentes por paternidade, pessoas que tiveram um pai que não era pai, na realidade foram decepcionados com o pai, e hoje não tem Deus como pai. Então não existe uma vida, não tem uma vida ligada no reino, porque não entendeu a paternidade do Pai. Deus nos chamou para ser filhos. Nós fomos escolhidos por Deus. Jesus fala em João capítulo 15: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Nós somos uma escolha de Deus. Você está hoje aqui na casa do Pai, não é porque você ficou com vontade de vir aqui, não é porque você estava preocupado que tinha alguma coisa que você tinha que. Deus preparou esse momento, essa hora, preparou esse culto para Ele, para que você estivesse aqui. Amém, igreja? Mas nós temos que ter entendimento do mundo espiritual. Antes que as coisas aconteçam aqui no terreno, no físico, acontece primeiro lá no mundo espiritual. E nós temos o exemplo, de Daniel, 21 dias orando, e o anjo falou: desde o primeiro dia já foi dada a ordem, mas não chegou aqui porque eu tive lutas. Talvez você esteja, meus queridos, com um sonho, você esteja com algo, esperando algo de Deus na tua vida, e está demorando isso. Você fala: meu Deus, mas o pai está demorando a me entregar. Tem dois objetivos nisso tudo: ou você não está pronto para receber o que o Pai tem para te entregar, ou está tendo muita guerra e a tua bênção vai ser muito grande. Amém? Mas o que vai fazer a diferença? Nunca desistir, nunca achar que você não é merecedor, ou que a tua bênção não vai chegar. Ela vai chegar sim, em nome de Jesus. Ela vai demorar, mas ela vai chegar, porque é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Então nós temos que entender essa paternidade. E para encerrar, eu vou encerrar no livro de João capítulo 1. E eu já quero dar essa oportunidade para você que está aqui hoje, porque às vezes nós achamos que somos filhos e se afastamos tanto do Pai, e precisamos chegar mais perto dele. Coloca para mim aí João capítulo 1 verso 12. Vê o que o apóstolo João está falando. Eu não vou nem olhar ali, vou ler aqui para você acompanhar. Olha,
quando eu falo de paternidade, olha o que João está falando. Mas a todos os quantos receberam, ao que crê no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Será que você ainda tem dúvida de que você é filho de Deus? Todos que entregam a vida para Jesus aqui falam: Senhor, toma meu coração, eu quero seguir o Senhor, Tu é o único Senhor da minha vida. Passa a ser filho. Lá em Romanos fala assim: com a sua boca confessa, com o teu coração você vai crer, então você já foi alcançado, você é filho. Deus tem uma paternidade para nós, meus queridos. Deus quer ser o nosso Pai, Ele quer cuidar. Nós somos o seu rebanho, os seus filhos. Ele tem coisas grandes para entregar nas nossas vidas, porque a Bíblia diz: se quiserem me ouvir, vai comer melhor dessa terra. Por que você não está comendo melhor dessa terra? Será porque é culpa de Deus? Ou porque você não está vivendo isso com Deus? Jesus conta uma parábola de 2 filhos. O pai chega para um filho e fala: olha, eu preciso que você vai trabalhar comigo hoje. Não, não posso, pai, estou ocupado. Amém. Foi no outro: pai, meu filho, eu preciso que você vai trabalhar comigo. Não, eu vou, pode contar comigo. E termina a parábola dizendo que no final do dia, aquele que falou que não podia foi, terminou o que estava fazendo e foi, mas aquele que disse que ia, podia contar com ele, não apareceu. Eu te pergunto: qual que é mais filhos? Qual que é mais obediente? O qual mais o pai se agrada? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele fala de um filho que foi embora, mas também fala de um filho que ficou. E quando esse filho volta, ele entrega algumas coisas proféticas: anel no dedo, roupa nova, sandália nos pés, e mata um bezerro. E o filho que ficou em casa ficou chateado com o pai, não queria entrar na casa, porque dizia: eu moro com meu pai, o meu irmão foi embora, gastou tudo que tinha, fez um monte de besteira, agora ele volta, meu pai faz um bezerro cevado para ele, e eu que estou em casa, meu pai nunca fez isso. Como que reflete isso, meus queridos? E eu já vou te dar a resposta do pai. Tem muita gente dentro da igreja que não tem uma paternidade resolvida, que não enxerga o seu pai no céu como pai. E Jesus terminando a parábola, o pai fala para esse moço: filho, esse filho voltou. Ele estava perdido, ele estava morto e ressuscitou. Vamos festejar, vamos se alegrar. Mas você, meu filho, você que está comigo, está preocupado por quê? Porque tudo que eu tenho é seu. Mas aquele filho estava enciumado porque ganhou um bezerro cevado, o outro ganhou um bezerro cevado. Então está dentro da igreja, ser cristão, muitas vezes nós não estamos perto do Pai, porque o nosso coração está longe de Deus. Até o próprio Jesus fala: nem tudo que dirão Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, porque não é o que a boca fala. Um filho falou que ia e não foi, e outro falou que não podia e foi. Como que está o teu coração com a sua paternidade, seja ela biológica, seja ela espiritual, ou seja ela paternidade do céu? É um dia que a gente tem que falar do Pai, é um dia de reflexão. Por que que hoje essa igreja é Abba Pai? Nós estamos fazendo como Jesus mandou, aliançando os filhos com os pais, declarando que você tem um pai que te ama, que muitas vezes chora porque você pega caminhos errados, você não ouve,
mas que Ele nunca te abandonou, que Ele está pronto para mudar a sua vida, pronto para resolver a sua vida. Ele nunca vai te abandonar, porque existe uma coisa chamada misericórdia, e a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é incalculável, o amor de Deus é incalculável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a coisa que era mais preciosa dele, o Filho, mas para que todo que nele crer não pereça. Tem uma vírgula no meio, nós temos que crer, nós temos que desejar, nós temos que ter sede de ter queimado entre nós o desejo de ter essa comunhão com o Pai, esse relacionamento com o Pai, buscar o Pai cada vez mais, a presença do Pai, saber o que o Pai tem preparado para mim. Eu não posso estar dentro da casa do Pai e achar, ter ciúme porque o Pai faz um bezerro para o irmão e não sabe que Ele é dono de tudo que o Pai tem. Então hoje, examine a sua vida. Como está a sua paternidade? Como está a tua vida com Deus? Por que você hoje não está sendo abençoado? Por que hoje ainda você tem luta? Será porque é culpa de Deus? Ou será que tem alguma coisa com Deus que você tem que acertar? Alguma coisa que você tem que alinhar com Deus? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus veio como o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Você que está em casa, você que vai ouvir esse vídeo, eu quero te perguntar hoje, como está a tua vida com o Pai? Como está a tua paternidade? Como está o teu pensamento com o nosso Criador? Ele espera que você vá a Ele, entregue esse fardo pesado, que Ele tem um fardo leve para você. Você nasceu para romper, para conquistar, para vencer, para ser um grande vencedor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você não está acontecendo contigo, examine-se a si mesmo e veja o que está errado na sua vida, e acerte a sua vida, acerte a sua paternidade, que Ele quer abençoar a sua vida. Amém? Meus queridos, antes de eu orar com vocês, eu queria, nesse dia que nós chamamos Dia dos Pais, eu queria convidar você a refazer sua aliança com Deus. Talvez você aceitou Jesus há muito tempo atrás e você estava afastado da igreja. É um momento de você renovar a tua aliança com Deus. Talvez você veio na igreja há quanto tempo, mas não entregou teu coração para Jesus, eu não sei. Então é o momento de você vir aqui e dizer: Senhor, meu coração é teu e a partir de hoje eu sou seu filho. Todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filho. Estava lá em João 1,12. Ele quer você como filho, como filha. Mas você precisa dar um passo de fé. Como eu falei em Romanos 10,9: com a sua boca confessa, com o seu coração crê, você é salvo. Então você hoje, nesse dia especial, Dia dos Pais, o nosso Deus, o nosso Pai, te convida a você dar um passo de fé. Se você lá atrás aceitou e andou afastado, restaura a tua aliança. Se você quer entregar teu coração para Jesus, é o momento de você sair do seu lugar e dizer: eu quero ser filho, eu quero caminhar como filho, eu quero fazer parte dessa herança, eu quero viver o reino de Deus aqui na terra através do Pai. Feche seus olhos, feche seus olhos, comece a falar com Deus. Não deixa que nada afaste você desse chamado de Deus na sua vida. Nada. Tu vai ficar preocupado se alguém vai te olhar, você vai ficar com vergonha. Será que quando aquela pessoa for para o céu, tu vai te pendurar na perna dele? Não, é individual, é você e Deus. Saia do seu lugar e vem aqui na frente, eu vou orar contigo. Vou restaurar a tua aliança com Deus. Vou entregar o teu coração na mão de Deus. E o nosso Pai, o Pai Celestial, o Pai que está no céu e está aqui na terra conosco, Ele vai cuidar de você. Ele é Pai, Ele cuida dos filhos. Mas você precisa ter essa fé. Você precisa dar um passo de fé. Sair do seu lugar e vir aqui na frente para me orar contigo.